Oi pessoal, eu sou a Jessie e nesse vídeo eu vou mostrar como dar refresh no browser toda vez que você fizer uma alteração em qualquer arquivo com qualquer extensão usando o NodeMon. Nesse arquivo aqui eu tenho um servidor ele já está startado aqui e ele está rodando, ele está renderizando esse arquivo aqui que eu estou usando a Vue Engine EJS. E quando eu faço qualquer alteração, sendo ela tanto no meu servidor, né, como aqui no index, por exemplo, de nenhuma forma, por mais que o servidor restarte, de nenhuma forma eu tenho o refresh do browser. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Então, agora, para conseguir fazer esse refresh, eu preciso instalar a biblioteca reload. Eu vou pegar o comando aqui e vou instalar ela aqui no meu projeto. Enquanto a biblioteca está instalando, eu já vou fazendo algumas configurações aqui. Quando ela terminar de... Tá, agora que a biblioteca instalou, eu vou criar uma constante aqui chamada reload, com require reload. E aí aqui embaixo eu vou chamar o reload passando o meu app como parâmetro. Agora, se eu for aqui no meu... Na verdade, agora eu preciso vir aqui no meu index. E aqui embaixo eu preciso chamar um script, que ele já está aqui. Eu vou só copiar. E vou colocar esse script aqui. Como eu tenho dois arquivos aqui nesse caso, eu preciso colocar esse reload em ambos os arquivos. Agora, se eu tivesse, por exemplo, um footer, né, no caso da EJS, eu poderia criar um footer aqui e chamar ele nas minhas... como um layout, né? Aí eu poderia botar ele só no footer e não precisaria chamar em cada arquivo, era só eu chamar o footer nos arquivos. Agora que foi instalado, que a gente já configurou tudo, eu vou vir aqui, eu vou reiniciar o meu servidor, porque às vezes se você tentar fazer as alterações assim, elas podem não aparecer. Então pode parecer que o que foi feito não funcionou, isso aconteceu comigo. E eu já vou dar o refresh aqui no browser, porque isso também é uma coisa que não estava aparecendo para mim as alterações antes de eu dar esse primeiro refresh aqui no browser. Então, né, essas coisas podem ajudar. E agora, quando eu fizer qualquer alteraçãozinha aqui, a gente pode ver que o browser já recarrega. Então, deixa eu renderizar uma outra página para para ficar evidente. Então, agora que a gente fez a alteração nesse app.js, ele já deu o refresh no browser. Se a gente vier aqui nesses arquivos EJS e fizer alguma alteração, salvar, a gente vê que, bom, é claro que não vai aparecer, porque eu estou no arquivo errado. Mas, nesse caso, se eu vier nesse aqui e salvar, ele não dá o refresh no browser. E isso tem um motivo, isso já é uma configuração do próprio NodeMon. Se a gente vier aqui na documentação, tem como a gente vai configurar isso. Bom, eu não sei se eu vou achar aqui agora, porque... deixa eu ver. Deixa eu achar um plug, porque se eu não me engano tá exatamente isso aqui. Então é esse comando que a gente tem que colocar agora lá no nosso package.json, no caso usando as extensões dos nossos arquivos. E a gente vai colocar esse comando aqui para na hora de startar o nosso servidor, ele ficar assistindo as mudanças nos arquivos com todas as extensões que a gente colocar. Se a gente tiver mais extensões, é só a gente adicionando aqui. Aqui no package.json a gente vai criar um script chamado start. E aí aqui a gente vai colocar nodemon, -z, e aqui a gente vai colocar as extensões que a gente precisa. No nosso caso é só o JavaScript e o EJS, mas a gente poderia colocar, por exemplo, o CSS ou alguma outra extensão. Então agora, ao invés da gente startar só com o nodemon, a gente poderia simplesmente colocar esse comando aqui embaixo, né? Mas como mas para ficar mais fácil, a gente acaba colocando ele aqui. Vou terminar o servidor aqui e vou dar o npm start. E aí agora a gente vai ver as alterações.
O browser já atualizou aqui. Agora, quando eu fizer uma alteração, por exemplo, aqui, né? Tá vendo? O browser já recarregou e as mudanças já apareceram aqui. Então, agora, qualquer alteração que a gente fizer em qualquer arquivo com as extensões que a gente colocou, eles vão, já vai reproduzir no browser de imediato. Então, o vídeo é isso. Isso foi um problema que eu tive, né, na hora de usar o NodeMoon, porque pelo menos para mim parecia que a ideia do NodeMoon não seria só restartar o servidor, mas também fazer o restart no próprio browser, porque geralmente são funcionalidades que a gente precisa delas em conjunto. Mas, pesquisando e quebrando a cabeça um pouco com isso, a gente descobri fazendo dessa forma. Então, se vocês tiverem alguma dica de outra forma mais fácil de fazer, ou se isso tiver ajudado vocês, deixa aqui no comentário.